Definitivamente, no dia de ontem, dia 2 de setembro de 2024, chegou ao fim a segunda janela de transferências da temporada 2024, a janela do meio do ano, a janela de inverno, pelo menos para nós brasileiros. E o saldo do Bahia foi o seguinte: 2 saídas, 2 chegadas, as 2 chegadas do exterior. Janela pouco movimentada, mas ao mesmo tempo janela histórica, porque nela tivemos a maior contratação da história do Bahia até aqui. A maior contratação da história é, evidentemente, do futebol baiano e a maior contratação da história do futebol nordestino. Marca essa que dificilmente vai ser superada por outro time. Pode ser superada pelo próprio Bahia, mas eu nem sei se na janela de 2025, que eu tenho perspectivas positivas, já vai ser superada, porque essa contratação de Lúcio acabou sendo uma oportunidade que o Bahia abraçou e, de certa forma, acabou impactando aí ao Brasil, à América Latina e até a Europa, né? Já que ele estava sendo pretendido por times europeus, mas acabou vindo para o Esquadrão de Aço. Vamos falar sobre os aspectos positivos e negativos, vamos falar sobre o que faltou, vamos falar sobre expectativa e realidade. Eu acho que essa expressão é interessante para poder intitular esse vídeo, esse conteúdo sobre a janela de transferências. Bora que bora para mais um vídeo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaça na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor. Para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado, porque iremos falar sobre Marcos Vitor, que apareceu no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol, com um empréstimo para o Atlético Paranaense, mas também o SMB opina, porque aqui eu vou trazer o meu ponto de vista, como é recorrente, costumeiro, aqui no canal, sobre essa janela de transferências do Esporte Clube Bahia. Então chegou agora, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, é muito importante. Por mais que esses pedidos sejam protocolares e eu faça em todos os vídeos, é muito importante que vocês sigam, que vocês deem essa força, deem essa moral, para que os nossos conteúdos sejam propagados, difundidos e possam alcançar a maioria dos tricolores. Já está na sua tela, meus amigos, as movimentações, já estão na sua tela as movimentações de saída do Bahia nessa janela de transferências de meio de ano. Primeiro, Marcos Vitor. Jogador, foi a primeira contratação do Bahia na Era City. O Bahia pagou 3,9 milhões de reais para o Ceará para contar com o atleta. Jogador extremamente promissor, que teve uma sequência interessante como titular do Bahia na disputa do Campeonato Baiano de 2023, que o Bahia sagrou campeão, e justamente na final contra a Jacuipense, ele acabou levando uma entrada criminosa, se machucou, ficou um bom tempo fora dos gramados. Demorou um pouco, voltou, foi utilizado em algumas raras ocasiões, inclusive deslocado de posição como primeiro volante. Lembro do jogo contra o Grêmio ano passado, em que eu estava presente e ele jogou ali como primeiro volante no decorrer do segundo tempo, mas esse ano foi pouquíssimo utilizado. Inclusive, preterido para David Duarte, para o próprio Vitor Hugo, que voltou de empréstimo, foi reintegrado e aparece mais em listas relacionadas que o próprio Marcos Vitor, e a Cuesta. E Cuesta, tudo bem, mas esses outros dois mencionados anteriormente, eu não sei se estão tão à frente de Marcos Vitor. Mas já que estão na concepção de Rogério Ceni e da comissão técnica, nada melhor do que um empréstimo para um jogador promissor, de talento, de qualidade, poder jogar. E um empréstimo simbólico para o Atlético Paranaense, uma equipe que tem relevância nacional e internacional, conquistas nos últimos anos e que gosta de desenvolver jovens atletas, né? É uma movimentação até bem representativa, porque em outras oportunidades a gente que pegava jogadores emprestados do Atlético Paranaense. E agora nós estamos emprestando jogadores para o Atlético Paranaense. Eu acredito que em algumas outras ocasiões, como o Thales Magno indo para o Corinthians, e eu trouxe aqui a minha manifestação sobre isso. O Bahia, se puder e tiver autonomia para isso, eu não sei se tem, deveria impedir, porque está fortalecendo o adversário. Neste caso de Marcos Vitor, para o Atlético Paranaense, ele vai ainda com muitas incertezas. Não deve chegar com a garantia da titularidade, vai disputar essa reta final de brasileiro, dificilmente já vai ter logo oportunidades na equipe principal, mas mesmo que tenha, né, não deve se desenvolver a nível de conseguir ali auxiliar de maneira profunda o Atlético Paranaense.
é um empréstimo muito mais pensando na próxima temporada e como ele vai se desenvolver ali no primeiro semestre. Eu acho interessante, eu acho que é um cenário bom para ele poder se desenvolver. Acho que o empréstimo é mais do que justo para um jogador que está querendo jogar, que tem talento, que aqui está preso entre muitas aspas, porque não está conseguindo ter oportunidades. Beleza? Ponto. Estupiñán. Uma frustração para mim essa saída de Estupiñán. Ele sai no momento em que talvez estivesse sendo mais útil para o Bahia em toda a sua caminhada, vestindo a camisa do esquadrão. Ele veio com uma característica clara. Rogério Ceni foi meio relutante no começo em talvez aceitar um jogador com essa característica dentro do plantel, mas o próprio Rogério Ceni, ao longo da sua caminhada com Estupiñán, percebeu que o atleta era importante para uma variação de jogo específica no decorrer dos jogos. E a presença de Estupiñán garantiu pontos importantes para o Bahia neste Campeonato Brasileiro da Série A, principalmente naquele jogo contra o Cruzeiro, no jogo também contra o Vasco, que ele faz o gol do triunfo. Ou seja, quando ele entrava, o time mudava para uma espécie de 4-2-3-1, com 2 jogadores abertos pelo lado, e ele centralizado fazendo o pivô. Dentro da estrutura ideal de Rogério Ceni, de time de controle de posse, de time tentando, de certa maneira, envolver o adversário e controlar o jogo tendo a bola, ele não se encaixava tanto assim, porque não conseguia fazer essa amplitude, caindo pelo lado e tudo mais, como o Everaldo, na concepção de Ceni, acaba fazendo, né? Mas ele era muito útil para uma situação do jogo, e dentre status de reserva e titular, é sempre bom lembrar que temos 100 minutos de jogo, geralmente, agora com VAR, acréscimos elevados e tudo mais, no mínimo são 100 minutos de jogo. Então, se um cara joga, sei lá, 30 minutos desse jogo e contribui, né, mais do que um atleta que joga 70 minutos, ele está sendo útil demais para a equipe. Era essa a realidade de Óscar Estupiñán. Uma pena que o Bahia não conseguiu negociar com a equipe do Hull City, que pediu o jogador de volta e depois negociou ele com o Juárez por um valor muito menor do que havia pedido, né? É realmente uma pena. E é bom destacar, a gente já pega esse gancho para poder partir para a análise dos que chegaram, que infelizmente não tivemos reposição para Óscar Estupiñán. Exatamente, não tivemos reposição para Óscar Estupiñán, porque esse senhor que aparece aí na sua tela é um grande jogador, tem muito para se desenvolver, tem muito potencial, não à toa, foi convocado para a seleção uruguaia, não à toa, já é há muito tempo observado por um dos melhores treinadores do mundo, que é Bielsa, foi chamado pelo próprio Bielsa, é tratado com muito carinho pelo Bielsa, e já conseguiu, em poucas oportunidades que teve, em poucos minutos no decorrer da segunda etapa, classificar o Bahia para as quartas de final de uma competição tão importante como a Copa do Brasil, e tem credenciais para poder, nesses próximos 5 anos que ele tem contrato com o Esquadrão, render muito mais e colocar o Bahia em um outro nível, em um outro patamar e tudo mais, isso, aquilo, mas ele não é a reposição de Estupiñán. Ele não joga, por mais que a gente esteja batendo nessa tecla frequentemente, inclusive em entrevistas coletivas, como um centroavante que faz pivô a todo momento, que usa força a todo momento, que joga de costas a todo momento, que procura a bola aérea a todo momento. Ele é um jogador que tem a capacidade de definir pelo alto, e já mostrou isso em algumas ocasiões, pelo menos se desgarrando da marcação, por mais que não tenha concluído com felicidade. Ele é um jogador que tem capacidade para poder jogar de costas, fazer o pivô, porque ele é forte, consegue proteger bem a bola. É um jogador que tem muitas características interessantes para um centroavante, mas não se limita à posição de centroavante. E não tem, de maneira tão elevada, atributos similares ao de Óscar Estupiñán, que consegue fazer essas movimentações que eu citei aqui agora com muito mais qualidade, porque tem isso como um grande atributo, como um grande trunfo no seu estilo de jogo. Luciano Rodrigues tem várias outras coisas, né? E por conta disso ele se torna um atacante completo, que na minha concepção pode jogar como segundo atacante, deve jogar como segundo atacante, pode jogar também aberto pelo lado direito. Mas por mais que a ideia de Cadu Santoro e da direção, de todo mundo, tenha sido, a ideia vendida tenha sido de que Luciano Rodrigues é a reposição a Estupiñán, não é. Inclusive, o Luciano Rodrigues foi procurado pelo Bahia lá no começo do ano, acabou não rolando a negociação, outros times se interessaram, quase que ele foi para a Europa, River Plate de olho, e aí abriu novamente a possibilidade de vinda, o Bahia abraçou a causa muito bem e trouxe a maior contratação da história do futebol nordestino, pelo menos em valores, impacto também e tudo mais, né? Então, é bom destacar isso, e aí eu já respondo que para mim faltou nessa janela de transferências de meio de ano, uma reposição de verdade para Óscar Estupiñán. E aí eu não falo que deve ser o Carlos Vinícius, mas Carlos Vinícius, que foi procurado pelo Bahia em todas as outras janelas de transferências
que tivemos com o Grupo City à frente do Sport Clube Bahia, estava dando sopa e era uma alternativa interessante em termos de características de jogo para a ausência de Estupiñán, porque é um centroavante, né, de força, alto, que faz bem o pivô, que tem uma boa bola aérea e que consegue propiciar uma variação de jogo com 2 jogadores abertos pelos lados do campo e ele centralizado. Luciano Rodrigues não consegue fazer isso e já mostrou muita dificuldade, por mais que tenha tido, novamente, eu reitero, pouquíssimo tempo para poder mostrar a sua capacidade. Ele, por exemplo, ainda não jogou na equipe titular com o time verdadeiramente titular que está encaixado e tem rendido bem, pelo menos no aspecto de construção de jogo, nessa temporada de 2024. Mas simbólico, representativo, e eu acho que todo esforço foi necessário para poder contratar Luciano Rodrigues. E por mais que Rogério Ceni tenha falado em entrevista coletiva que o Bahia, o Grupo City, chegou no limite ali orçamentário para essa janela, respondendo aos questionamentos sobre reforços e tudo mais, eu acredito que era uma contratação que realmente deveria acontecer, porque talvez em outra oportunidade a gente não conseguiria fazer. E por mais que o Luciano Rodrigues ainda não esteja rendendo em altíssimo nível a curto prazo, é um cara que com certeza vai dar resultado a médio e longo prazo. Com certeza. E ainda pode dar resultado a curto prazo, já deu um pequeno resultado a curto prazo com a classificação diante do Botafogo, mas pode dar mais resultado ainda a curto prazo. Mas com certeza mesmo, absoluta, ele vai dar um resultado satisfatoríssimo a médio e longo prazo. E a outra movimentação dessa janela, que já tinha sido anunciada antes da abertura dessa janela, mas só se concretizou mesmo com a abertura da janela, é a Diago Borducci, que até o momento não mostrou muito para o que veio, até conseguiu render um pouco mais jogando aberto como ponta, barra ala, do que como lateral esquerdo, o que é frustrante, né? É verdade, porque ele veio cercado de expectativa, o lateral, um dos laterais mais rápidos da Bundesliga, jogando em alto nível e como titular em um clube da Bundesliga por 5 anos seguidos, por 5 temporadas seguidas, veio com credenciais que realmente, de certa forma, elevam a expectativa do torcedor. Mas, assim, esse recorte recente de Diago Borducci não resume, né, quem é o jogador, não resume as suas limitações, tá? Mostra que é um atleta ainda em processo de adaptação, de ganho de ritmo e que não conseguiu dar uma resposta a curto prazo positiva. Mas é um cara que também, para os próximos anos, certamente vai render. Porém, apesar de eu estar elogiando os dois e acreditando que os dois têm capacidade de brilhar muito ainda vestindo a camisa do Bahia, por mais que eu acho que as duas contratações foram excelentes e ainda vão render muitos frutos para o Esquadrão de Aço, se a gente analisar agora, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil e tudo mais, saiu um jogador que estava sendo absurdamente útil e chegaram 2 jogadores que ainda, infelizmente, não conseguiram mostrar tanto quanto criaram de expectativa. Lute, como eu disse, já conseguiu classificar o Bahia para quartas da Copa do Brasil, e isso é muito importante, muito relevante, mas pode mostrar muito mais, mesmo que ainda seja uma análise a curtíssimo prazo, tá? Então, saiu um jogador que está fazendo muita falta e chegaram 2 jogadores que ainda não fizeram a diferença nesse curto prazo que a gente imaginava. Então, o saldo da janela, pelo simbolismo, pela representatividade, pela robustez da contratação de Luciano Rodrigues, é bom, ok, regular. Não é maravilhoso, não é ótimo, não é excelente, mesmo que tenha a maior contratação da história do futebol nordestino, porque não supriu as demais carências que a gente tinha. E, por outro lado, eu sei que não é interessante ficar olhando para a grama do vizinho e achando ela mais verde. Outros times contrataram de maneira excelente. Ontem o Botafogo, por exemplo, acertou a contratação de Alex Telles, cara, lateral esquerdo, que estava na Al-Nassr, mas que tem convocações para a seleção, lateral esquerdo de altíssimo nível e que com certeza vai jogar muito no futebol brasileiro. O Flamengo contratou o Alexandre, lateral da Juventus, né? Jogador também de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo e tudo mais, né? O Flamengo também contratou o Michael, Alcaraz, né? Vai lesionando jogadores, vão trazendo outros. Eu não estou falando aqui que o Bahia deveria contratar nesse mesmo nível, mas deveria suprir essas carências, né? O Flamengo vai machucando um, eles vão trazendo outro. Aqui no Bahia sai um e tinha que trazer outro ali para poder contribuir e ainda mais alguns para poder elevar o nível do elenco e mostrar que a gente tem capacidade de chegar nesse segundo semestre brigando por título, brigando nas primeiras posições. Sei que uma briga por Libertadores e pré-Libertadores nesse contexto, ainda nesse segundo ano de Grupo City e tudo mais, já é o suficiente, já é muito importante, já é muito relevante e eu vou celebrar demais caso a gente consiga, se Deus quiser, a gente vai conseguir a classificação para pré-Libertadores ou Libertadores da América. Mas o time se desenvolveu tão bem no primeiro turno brasileiro, no primeiro semestre, que mostrou, pelo menos para a gente, que podia dar um passo a mais, podia subir degraus a mais,
e elevar o nível tecnicamente da equipe, para isso seria crucial. Porém, não aconteceu da forma como a gente esperava. Essa foi a janela de transferências do Bahia, analisando na média das movimentações dos times que estão brigando pela mesma coisa que o Bahia ali na classificação. Não dá para dizer que foi uma janela maravilhosa, mas dá para dizer que foi uma janela simbólica e representativa por trazer aí o jogador mais caro de uma transação do futebol nordestino. Mas não dá para dizer, longe disso, que foi maravilhosa, porque os nossos problemas a curto prazo não foram solucionados e a gente não conseguiu dar aquele salto a mais a curto prazo que outros times estão conseguindo dar com as contratações que fizeram, outros times que estão brigando pela mesma coisa do Bahia. Para mim, o resumo é esse. E aí fica a pergunta: Santoro, ano passado, negligenciou camisa 9 naquela segunda janela de transferências. Esse ano, novamente, algumas posições são negligenciadas, principalmente essa de centroavante, camisa 9, 9 mesmo. E isso pode custar caro, porque gol custa caro. Enfim, é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?